Senhor? Podeis assentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Agradeço a Deus, ao pastor, o privilégio de estar mais uma vez glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. Convido a todos para que abram as vossas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 13, versículo 34, 35, 36 e 37. São Marcos, capítulo 13, versículos 34, 35, 36 e o 37. Que nos diz assim: e como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Estas coisas vos digo e digo a todos: vigiai. É um versículo muito conhecido da igreja, uma passagem que Deus colocou no meu coração já faz alguns dias, mas nesta noite Deus tem algo especial para mim e para você. Quero te dizer, quando nós olhamos para esta passagem, hoje em dia, quando nós vamos nos casar, demora um tempo, nós nos preparamos para casar, nós fazemos um preparo, nós nos preparamos para comprar uma casa, nós nos preparamos para mudar de emprego, para ser alguém melhor na sociedade, estudamos vários anos para conquistar alguma coisa. Mas o que me chama a atenção neste versículo é que eu e você temos que estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Muitos se preparam para tantas as coisas, mas esquecemos que Jesus Cristo breve vem buscar a sua igreja. E nesta noite, com a graça de Deus, quando nós olhamos aqui e falamos vindo de improvisos, não vos ache dormindo. O que é dormir? Dormir é pegar em sono. E eu quero falar aqui nesta noite sobre o sono espiritual. Primeira coisa, o que significa sonolência espiritual? O sono físico representa o estado do corpo em que os sentidos estão temporariamente sem funcionar. Assim, aquele que dorme não ouve, não vê, não fala. Também no plano espiritual, a sonolência é um estado que as manifestações e as características espirituais não funcionam normalmente. Portanto, a vida espiritual existe, mas por causa do sono, o crente não percebe os perigos que o cercam e as oportunidades que vão encontrar pela frente. Mas o sono é um perigo terrível, pois pode conduzir à morte. Quando nós olhamos para aqui, eu vou colocar 4 coisas: as causas da sonolência espiritual. Primeiro, Jonas capítulo 1, a desobediência causa sono. Versículo 1 a seguir. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia
cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. A desobediência causa sono. Segundo, as companhias sonolentas são contagiosas. 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversação corrompe os bons costumes. Provérbios 22. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Não acompanheis o iracundo, nem andeis com o homem colérico, para que não aprendas a sua vereda e tome um laço para a sua alma. Terceiro, a preguiça causa sono. Provérbios 6, 9 e o 10. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Outra coisa, a falta de renovação. Elias, quando venceu os profetas de Baal, 450 de Baal e 400 de Azera, ele foi deitar, ele foi dormir. Nós vemos em 1 Reis 19:5, que ele deitou e o anjo tocou nele: levanta, acorda, come, porque ainda não é hora de ficar deitado. Muitas das vezes, por falta de renovação, Deus fez alguma coisa lá atrás, e você vai ficar só com isso, com aquilo que Deus fez. Não, Deus faz todos os dias. Por isso que nós precisamos de renovação constante na nossa vida. Por falta de renovação, ele foi deitar e dormir. Agora tem 5 coisas das terríveis consequências da sonolência espiritual. Mateus capítulo 13, versículo 25. Enquanto dormimos, o inimigo semeia joio. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se dele. O sono espiritual causa pobreza também, onde nós vemos em Provérbios capítulo 24, versículos 33 e 34. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, cruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O sono, terceira coisa, dá oportunidade ao ladrão. Quando nós vemos em Mateus, no seu capítulo 24, irmãos, tenham paciência que vocês vão entender já já. Capítulo 24, e os versículos 43. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Quem dorme perde oportunidades. Encontramos em Juízes, no seu capítulo 16, versículos 19 a 21, todos aqui conhecem a história de Sansão. Sansão, Dalila fez-o dormir em seus joelhos, e ele adormeceu, mas quando ele acordou já tinham raspado a sua cabeça. Dalila despertou ele: olha, desperta,
Olha aí os filisteus, ele falou: eu vou sair como dantes, eu vou fazer como dantes, vou me livrar, vou acabar com eles. Mas ele se esqueceu de uma coisa, ele contou o segredo, a sua força foi embora, rasparam o seu cabelo. Olha, não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foi na quarta vez. Sansão não percebeu o perigo que estava correndo quando ele dormia. Meu querido irmão, o Senhor sempre nos alerta que se nós estarmos dormindo, a nossa força espiritual vai embora, porque nós precisamos estar acordados. Sansão perdeu a oportunidade porque dormiu. Muitos estão dormindo, mas olha, Jesus vem vindo buscar uma igreja preparada para Ele. Eu e você temos que estar preparados. Quarta coisa que nós vemos: quem dorme perde as oportunidades de servir a Jesus. No tempo da cega, quem dorme perde toda a safra. Provérbios 10:5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Mas olha, no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Olha a recompensa daquele que serve ao Senhor. Também temos o quinto: o sono pode levar à morte. Quando olhamos para o livro de Efésios, no seu capítulo 5 e o versículo 14, que nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas como vamos permanecer despertados? No livro de São Lucas, no seu capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos e dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Precisamos de um despertamento na nossa vida, mas não é só falarmos de despertamento. Quando os discípulos de Jesus estavam dormindo no jardim, veio Jesus, tocou neles e o despertou. São Marcos capítulo 14, versículo 37 e 38. Olha, o encontro com Jesus é o suficiente para nos despertarmos do sono. Romanos, no seu capítulo 13 e o versículo 11 e o 12 diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos as coisas obras das trevas e vistamos das armas da luz. Glórias a Deus. Jesus nos desperta apontando as consequências do sono. Quando olhamos para a Bíblia, no livro de Lucas, no seu capítulo 22, versículos 60 e 61, Pedro, vemos ali Pedro, a história de Pedro. Jesus olhou para Pedro, e o olhar de Jesus foi penetrante, porque Pedro foi chorar amargamente. Pedro ali, quando Jesus olha para ele, ele se lembrou. Mas se lembrou de quê? Se lembrou que ele havia negado Jesus 3 vezes. Antes que o galo cantasse, tu vai me negar. Imagina, Senhor. Mas o Senhor nos desperta para que nesta noite, olha, Ele aponta as consequências do sono. Quando nós dormimos, nós perdemos. Vemos Jonas. Jonas dormiu e foi para onde? Foi parar na boca de um peixe. Mas no capítulo 3, Jonas agora se levanta novamente e entra na cidade de Nínive e começa a pregar o evangelho e dizendo: arrependei-vos, voltai
despertado, mas também Jesus, Ele usa instrumentos despertados. Ele nos despertou, já em idade avançada, Ele chegou para Pedro. Pedro escreveu para nós ainda. Pedro não foi aquele que negou Jesus, Pedro não foi aquele que se cobriu, que chorou amargamente, mas na segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, ele traz uma recomendação para que eu e você vivamos despertados, e nos diz assim no capítulo 3, versículo 1: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram, e os céus e a terra foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, em que habita a justiça. Pedro foi usado novamente, e ele está dizendo: cada um de vocês também pode ser um despertamento para vidas de outras pessoas que estão morrendo sem Deus, sem paz, sem esperança. Eu e você somos um instrumento para despertar estas vidas também. Jesus nos desperta pelo clamor da meia-noite. Olha em São Mateus, no seu capítulo 25, a parábola das 10 virgens, 10 loucas, 10 prudentes. Mas no versículo 6 diz: aí vem o esposo sair ao encontro. Quem estava preparado, estava preparado. Quem não estava preparado, ficou, porque o noivo veio, levou. Este clamor simboliza o último libertador, o último clarim da trombeta que está prestes a voltar. Não basta ter sido despertado, é preciso permanecer acordado. São Marcos capítulo 13, versículo 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas nós olhamos, vamos falar de 8 sinais da vida de Jesus. O primeiro sinal é em cima no céu: aviões, foguetes, satélites. Nós encontramos isso em Atos 2:19. Também encontramos o segundo sinal da vinda de Jesus: terremotos, fome, pestes. Quantos terremotos estamos vendo hoje? Fome, peste, todas as doenças estão chegando. Mas olha, o nosso Deus está voltando, é sinal que Ele está voltando. O terceiro sinal é na vida social: homens amantes de si mesmo, homens presunçosos,
homens irreconciliáveis, homens cruéis, homens obstinados, homens orgulhosos, homens mais amigos dos eleitos do que de Deus, desajuste na família, homens sem afeto natural. Encontramos isso em 2 Timóteo 3:2. Mas olha, tem uma coisa, aqui tem uma igreja, aqui tem um povo que está buscando ao Senhor, está servindo a Ele, e que em breve Ele voltará. Encontramos outro sinal, é o quarto sinal, na vida moral. Quando olhamos para a Bíblia, Lucas 17, 26 a 30 nos diz o quê? Assim como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, bebiam, comiam, assim será na vida do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, assim também será na vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que nós vemos hoje na sociedade, o amor livre, divórcio, desquite. Isso que está acontecendo é um sinal da volta de Jesus. Muitos lares hoje tem uma pesquisa que existe mais gente desquitada do que gente casada. Sabe por que é isso? Porque o inimigo está sabendo que Jesus está voltando, ele está desajustando a família, ele quer acabar com o casamento, mas aqui dentro não, aqui tem um povo que ainda tem Deus na vida, ainda tem graça na vida, ainda tem poder na vida, ainda tem amor de Deus e ainda cumpre aquilo que ele falou para a sua esposa. Você promete me amar até o fim? Prometo. Você promete me amar até o fim? Prometo. Não, irmãos, não se deixe levar por isso. O mundo está separando, é tão fácil. Casa-se hoje para se desquitar daqui um ano. Vamos fazer um contrato, mas aqui ainda não tem isso. Aqui ainda tem a presença de Deus, ainda tem o amor de Deus, ainda tem amor no coração, ainda você ama a sua família, ainda você ama o teu esposo. Então esse é o quarto sinal na vida moral da família. Mas o quinto sinal é a situação política entre as nações. Quando olhamos para Ezequiel no seu capítulo 38, versículo 6, fala de Gomer, lá fala da Rússia. A Rússia e seus aliados, guerras e rumores de guerra, bomba atômica, bomba de nêutrons, bomba de hidrogênios, bomba de tudo quanto é espécie. Dizem os sociólogos que ocorre de 30 a 40 guerras por dia no mundo. Mas olha, nós aqui ainda temos a bênção de Deus, estamos guardados com a bênção de Deus, e nós vamos viver com a bênção de Deus. Olha, e ainda tem o sexto sinal, sinal da vida religiosa. Que sinal é este, Valdir? Perseguição, ecumenismo, falsas doutrinas estão aí no mundo, estão aí perseguindo. Olha, antigamente era difícil perseguir um crente, mas hoje estão morrendo missionários, estão morrendo gente aí fora. E hoje ainda aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós não temos essa perseguição. Se você negar Jesus, você vai viver, se não, você vai morrer. Nós não temos isso aqui ainda, mas olha, os prefeitos, eles estão trabalhando. Quando nós fomos construir a igreja ali em Cidade Ademar, nós fomos na prefeitura, e lá na prefeitura, olha como é perseguição. Eles falaram: olha, aqui tem um papel, vocês vão levar em cada morador vizinho de lá. Se eles aprovarem, vocês constroem a igreja. Se eles não aprovarem, vocês não vão construir a igreja. Olha o que eles estão fazendo, estão tramando de todos os jeitos e meios para que eu e você não demos mais glória ao nome dele. Mas nesta noite ainda, aqui tem um povo que tem a boca linda, que glorifica ele, e que Deus é na nossa vida, e ainda tem uma palavra fiel, tem uma doutrina fiel, anda com a palavra, vive a palavra, caminha com a palavra, porque essa aqui ainda é a bússola de todo aquele que crê. O sétimo sinal entre o povo de Deus, entre a igreja: falta de fé, falta de esperança, mistura com o mundo, sonolência espiritual, apostasia, mordidão espiritual. Mas aqui dentro não tem. Aqui não tem. Pode ter aí fora, mas aqui não tem. Aqui ainda tem gente que tem fé, aqui ainda a gente tem esperança, aqui ainda tem gente que acredita no milagre, aqui tem gente ainda que acredita no porvir, ainda tem gente aqui que acredita que ele vem voltando, que ele vem, que não se mistura com o mundo, que não são contaminados com o mundo, porque ainda tem a Bíblia, tem a bússola, que é Jesus. E o oitavo sinal
sinal na vida científica. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 2, versículo 4, e também encontramos automóvel, encontramos o que mais? Aviões, encontramos homem na lua do planeta. Tempo atrás foi um brasileiro lá para a lua, Jeremias 51, 53. Esse é um sinal que a volta de Jesus está próxima. Esse é um sinal. O arrebatamento da igreja, irmãos, está para acontecer. Quando nós olhamos a expressão Jesus está voltando, encontramos essa expressão em Hebreus 9, 28. Encontramos essa expressão 320 vezes na Bíblia. E olha, esta volta de Jesus dar-se-á em duas etapas. A primeira etapa, ele virá para o seu povo rápido para o arrebatamento. Na segunda, ele virá com o seu povo para reinar sobre a terra. Essas duas etapas estão separadas por um período de 7 anos, onde vemos em Daniel no seu capítulo 9, versículo 25 a 27. Essas duas etapas distintas, diz assim: na primeira etapa ele virá até as nuvens, na segunda etapa ele pisará no monte das oliveiras. Na primeira ele virá com grande rapidez, na segunda ele virá lentamente. Na primeira só os crentes o verão, na segunda todos o verão. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda ele virá com a igreja. Na primeira ele virá para liquidar o anticristo, na segunda ele virá para destruir o anticristo. Na primeira ele virá com a noiva, na segunda ele virá com a esposa. E na primeira ele virá para acabar com a grande tribulação, e na segunda ele virá para destruir, para nos levantar de uma vez só e acabar com todos. E aqui nós vamos viver uma vida de glória, uma vida de aleluia, glorificando, exaltando a este nome. Mas quando Jesus virá, a Bíblia não fala nem o dia, nem a hora, nem o mês, nem o segundo. Na hora que você não imagina, na hora que você não está esperando, é a hora que Jesus vem. E como Jesus virá? A Bíblia fala em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 e 4, que ele virá como um ladrão. E o que o ladrão faz? O ladrão é ágil e apressado, o ladrão é imperceptível, o ladrão vem quando você não é esperado. Mas Jesus vai vir e vai levar somente os seus, a igreja do Senhor. O ladrão deixa muitas coisas quando vai embora, mas Jesus também vai. Quando Jesus vir, vai ficar muita gente também. Sabe por quê? Porque Jesus, quando vir buscar a sua igreja, olha, um vai estar no campo, outro vai estar ali. Mas olha a parábola da 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Um vai estar no campo, outro sumiu. Mas Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, Jesus vem vindo buscar a sua igreja. Você acredita nisso? Levanta a sua mão, glorifica Ele, porque teu nome está escrito no livro da vida. Você tem certeza da tua salvação, você tem um novo cântico na tua vida. Então glorifique. Exato, exato, exato. Mas o que acontecerá no céu? A ordem do Pai para o Filho vir buscar a igreja. Jesus se prepara para descer, os anjos se preparam para acompanhar Jesus, o Espírito se prepara para agir, e de repente aquele que vai tocar a trombeta já está preparado. Está chegando a minha vez, está chegando a minha vez, agora é hora. E a trombeta de Deus vai tocar. E o que vai acontecer na terra naquele momento? A ressurreição dos mortos em Cristo, o arrebatamento dos crentes vivos. E o que será daqueles que estão sendo arrebatados? Qual o corpo que será? Espiritual, incorruptível, glorioso, imortal, semelhante ao de Jesus. Olha, meu amado irmão, esse corpo, essa carcaça vai ficar. Você vai ser glorioso. A volta de Jesus está perto. E quem vai ir? Os que podem fazer a última oração da Bíblia. Ora bem, Senhor Jesus, os que amam a sua vida, os que estão preparados. Está preparado aí, meu irmão? Você está preparado aí? Essa trombeta soa hoje.
Jesus foi vindo. Como está a tua vida hoje? Jesus te desperta hoje pelo clamor da meia-noite. Não é tempo de ficar brincando mais não. Não é tempo de ficar brincando de crente. Hoje eu vou, amanhã não vou não. Olha, é hoje Deus te chama. É hoje a vida dele está próxima. Ele vem e ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar a cada um de nós. Ele vem buscar a todos aqui nesta noite, porque ele te ama. Ele te ama. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a caminhar. Olha, a desobediência causa sono. Companhias causa sono. Preguiça causa sono. Falta de renovação causa sono. As terríveis armas enquanto você dorme, o inimigo está semeando. Olha, a pobreza espiritual causa sono. Olha, Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá, e você vai sair daqui nesta noite dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória, dando glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Fique com esta palavra singela de coração. Olha, o despertamento precisa estar em mim e em você. Precisamos estar despertados. Pronto, você está pronto hoje para subir? Você tem certeza? Você tem certeza que você vai subir hoje? Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Você tem certeza mesmo? Jesus está raiando das cruzes. Ele vem vindo. Ele vem buscar a tua igreja que está esperando a jornada para glorificar este Deus. E lá no céu só vai ter glória, 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 glória. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, você está imaginando você subindo? Você está imaginando? Esse corpo velho vai ficar, as doenças vai ficar, lá não vai existir choro, lá não vai ter pranto, lá não vai